Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, não é? E hoje nós iremos dar continuidade ao estudo da Segunda República. Tivemos a Primeira República e agora, a partir de 1930 até 1936, nós teremos a Segunda República, não é? Só para dar uma recordadinha aí, a Primeira República, considerada a República da Espada, não é? Onde os militares, Marechal Deodoro, Floriano, né, assumiram aí, fizeram a proclamação da República, e aí, a partir disso, né, nós tivemos o governo de Presidente Moraes, e depois entramos na Era Vargas, de 30 a 36, que é esse período da história, né? Foi chamado de governo provisório, e nesse período, né, Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, acumulou muito capital, né? E aí a população do Brasil começou a requerer uma mão de obra mais especializada, porque o país estava crescendo, né? A economia estava crescendo e precisava de ter uma mão de obra mais qualificada, né? E algumas questões assim só históricas mesmo, né? Que foi muito importante a partir do governo de Getúlio Vargas de 1930 foi o voto secreto, porque antes o voto era aberto, né? Todo mundo sabia. Então, aí o cabresco, né, ele funcionava. O voto feminino e também as leis trabalhistas, né? Getúlio Vargas, ele é considerado o pai dos trabalhadores, né? Então, foram algumas situações muito importantes e a gente destaca mesmo aí o voto das mulheres, né? Nossa, já pensou o poder, né, que nós adquirimos nesse momento da história, né? E uma outra questão que é muito importante a gente tratar, que cai em todos os concursos, é a questão do Manifesto dos Pioneiros da Educação. A partir de 1932, foi dirigido por Fernando de Azevedo, né? E com certeza ele teve aí o grande educador Anísio Teixeira no comando desse manifesto, né? E o Anísio Teixeira, ele era um grande defensor da democracia, mas para que a democracia acontecesse, deveria haver o crescimento da escola pública. Então, ele acreditava na democracia a partir da escolaridade, né? E aí, nesse momento da história, como a gente fala, né, a Segunda República, a escola nova. Então, a escola nova é diferente da escola tradicional, né? Então, com tendências muito mais progressivas, né? Muito mais progressistas nesse período da história a partir do manifesto dos pioneiros, né? E essa escola nova, né? Na época era nova, hein, gente? Era tudo muito novo, né? O objetivo era estimular mais o interesse das crianças, adaptar ao ambiente, ter uma integração social maior, né? E proporcionar um ambiente onde houvesse mais aprendizado realmente, né? Então, esse escalonovismo, né? Escolanovismo, ele resultou na tentativa de superar a escola tradicional, que nesse momento da história era muito rígida, né? E como era o objetivo do manifesto, democratizar o ensino para toda a sociedade. Então, seria um ensino único, obrigatório e gratuito, né? Deveria ser para todos. E também as atividades centradas no aluno, né? No interesse do aluno. Então foi um passo muito importante e isso chegou para a gente aqui através de um grande educador, de um grande filósofo que vocês já estudaram lá na infância, que é o John Dewey, né? Um americano que ele tinha pensamentos, ideias, que a educação ela deveria ser baseada a partir de problemas reais, né? Porque ele foi uma criança que ele achava a escola muito chato, achava que a escola foi muito desestimulante, mas de contrapartida ele teve uma mãe que entendeu isso e despertou nele esse senso de gosto pelo aprendizado, pela prática, pelo estudo, fez uma diferença muito grande, né? Então, o John Dewey, ele era um grande crítico da escola tradicional e ele rejeitava a educação conteudista apenas pela instrução e, na verdade, ele gostava
de uma educação pela ação, né? Pela capacidade de aplicar os conhecimentos aprendidos. Então, ele entendia, né, já nessa época, né, os Estados Unidos muito mais avançado que a gente, que a criança deveria ser, né, deve ser o centro das atenções e o professor acompanhar esse trabalho, né? Não que o professor não tivesse importância, que ficasse de lado, as mesmas discussões permanecem até hoje, né? Mas que elas eram feitas e a matéria, né, ela tinha que engajar com a participação dos alunos, né? E o professor, ele era realmente ali o mediador, né? Então, na verdade, assim, o Dewey, ele queria preparar o aluno para viver em sociedade, para formar um cidadão, e não apenas aprender, ler, escrever, saber fazer as operações matemáticas, né? Então, foram muitas críticas, né? Porque, não, porque está desvalorizando o professor, não, porque a criança não é capaz de ser o centro, de decidir, porque não tem disciplina, né? Porque cada um faz o que quer. Aí já né, leva para outro lado totalmente diferente, né? Mas não era nada disso. Na verdade, ele queria uma instrução através da ação, ele queria aprender fazendo, ele queria a valorização do conhecimento trazido pelo aluno e o aluno no centro desse processo, né? Então, as teorias de Dewey para a época foram muito progressistas, né? E o objetivo de educar a criança como um todo, isso foi muito importante para a conquista, né? E o Dewey, ele foi a grande inspiração para o Anísio Teixeira, no Manifesto dos Pioneiros, que queria uma escola que ela tivesse, sim, a ciência, mas que ela conseguisse alcançar a democracia da população. Então, a sociedade, né, como uma ciência reconhecidamente avançada, só a ciência não garante a democracia, né? Então, tinha que juntar também, por meio da capacidade humana, a forma de organizar, a forma de conviver. Então, muito interessante, né? Então, a filosofia, ela poderia sim auxiliar ao método científico, né? Então, isso é uma grande novidade para esse momento da história, né? E em educação sempre haverá necessidade da filosofia andar junto com a ciência, né? E esse movimento do Manifesto dos Pioneiros, ele ajudou muito a movimentar mesmo a educação, culminando em 1930 com a criação do primeiro curso de pedagogia no Brasil, né? Que ele começou esse movimento a partir de 30, mas o curso de pedagogia, ele nasce realmente em 1939, e ele é fruto dessas dimensões novas que aconteceram no campo educacional, né? Então, juntou as transformações do setor econômico, político, social, né? Saímos da monarquia, fomos para a república e, com certeza, acarretaram modificações muito importantes na área educacional em função de ideias pedagógicas pautado nesse ideal escola novista, no qual o movimento dos pioneiros da educação nova foi a grande expressão, né? Então, nesse período aí da história, né, não foi, o curso de pedagogia não foi criado diretamente no governo do Getúlio Vargas, foi um pouco depois, mas todo esse movimento iniciou no governo dele, né? Então tem uma importância grande aí na história e nesse movimento que está ocorrendo, né? E aí a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, tá bom?